Bom dia, meus caros. Vamos para mais uma ATPC da área de linguagens, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação, recuperação. Tem também a participação do PCNP de tecnologia, João Paulo, né? Então, vamos dar início. Eu vou falar a contextualização, os objetivos, para a gente fazer os encaminhamentos, tá ok? Deixa eu apresentar aqui. Então, um bom dia, boa TPC para todos. Vamos lá. Aqui nós trouxemos um pensamento, uma fala. Sumiu minha tela aqui. Espera aí um pouquinho só, gente. Aí, agora sim, né? Vamos lá. A tecnologia é assim, né? Ela nos atende quando ela quer. Vamos lá. O olhar avaliativo deve abarcar as singularidades dos educandos para que as estratégias pedagógicas se ajustem a cada um. Jussara Hoffmann, tá? É sobre os apontamentos dela, o pensamento dela, que nós vamos embasar a TPC hoje, tá ok? Contextualização. Então, considerando a decorrência do segundo bimestre e o atual contexto em que os alunos e professores têm realizado suas tarefas de maneira não presencial, é pertinente retomarmos com os docentes o tema avaliação, à luz dos estudos de Jussara Hoffmann e demais documentos orientadores disponibilizados pela SEDUC, com foco para as reflexões que o docente necessita ter sobre o processo de ensino e também para a recuperação da aprendizagem. Ação esta que, conforme já divulgado pela SEDUC, ocorrerá no momento em que as aulas retornarem à normalidade. Em complemento, com a participação do PCNP João Paulo de Tecnologia, trataremos sobre o software Scratch, que utiliza blocos lógicos e itens de som e imagem, possibilitando a elaboração de vídeos, animações e jogos, ferramenta que pode enriquecer e potencializar o planejamento do docente e o envolvimento e engajamento dos alunos. Os nossos objetivos para hoje. Realizar devolutiva sobre as contribuições docentes no Google Forms da TPC anterior, lá do dia 17/6, tá? Revisitar o processo de avaliação e recuperação escolar à luz de Jussara Hoffmann e dos documentos orientadores divulgados pela Secretaria de Educação. Apresentar o software Scratch como ferramenta em prol do fazer pedagógico. Também vamos estabelecer alguns combinados, ok? Para transcorrer tudo joinha. Anotar as dúvidas, pois teremos o nosso momento para discussão e interação, ok? Pensar em uma boa prática que gostaria de socializar. E utilizar o chat pelo YouTube para interação e avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Agora, vou passar a palavra para o Luiz Cláudio, tá ok? Para ele falar sobre a devolutiva da TPC anterior. Até já. Até já. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Então, como o Sérgio já disse aí para vocês, né, eu vou retomar aqui a questão da devolutiva. Ficamos muito felizes aí com todas as participações que nós tivemos, as interações, que sempre enriquecem aí e dão um tom na nossa formação, né? Porque, na realidade, nós estamos fazendo aqui pensando sempre aí em vocês na escola. Então, vamos lá?
Sérgio, acho que você precisa parar de apresentar para eu poder apresentar aqui, por favor. Isso, vou colocar a tela aqui para vocês. Vamos lá. Então, nós temos aí, né, vários tópicos foram abordados nessa nossa devolutiva, né, e eu vou retomar o que foi colocado ali por vocês, né, para fazer sempre esse feedback aí. Um dos temas que foi bastante abordado, foi solicitado por todos vocês, foram atividades e roteiros, né, e também com relação à sala de leitura. Todas as nossas abordagens aqui, nós sempre falamos sobre como elas podem se desdobrar nos roteiros de estudos aí. Então, cabe aí vocês, né, vocês podem fazer sempre as adaptações, os ajustes necessários para que isso se desenvolva na melhor forma da escola de vocês, de acordo com a realidade e assim por diante. Com relação à sala de leitura, já existe um documento, inclusive, da Secretaria da Educação, né, que foi para todas as escolas, o Sérgio, né, que ele encaminhou para vocês um documento específico para a sala de leitura. Mas acreditamos que a sala de leitura, né, os gerenciadores aí, eles estão sempre envolvidos com todo o movimento que acontece na escola, seja com a questão de indicação aí de leituras, né, apoiando os professores nesse trabalho com a leitura, inclusive na busca ativa aí dos alunos, como já foi falado na outra TPC. Enfim, o gerenciador da sala de leitura, ele é um apoio nesse momento aí que auxilia e muito a todos aí na escola nesse momento, né, que o que nós mais precisamos agora é de um apoio, né, e todos estão aí para ajudar. Outro tema que foi muito colocado também foi para que nós abordássemos temas ligados à saúde emocional, produção textual e leitura. Essa questão da produção textual e leitura, nós estamos já em pauta, em estudos aí, para que nós possamos abordar isso melhor com vocês, né? E com relação aos temas ligados à saúde emocional, eu gostaria de lembrar que existe o Conviva, né? Então, todos os PMECs, vice-diretores, os articuladores aí do programa Escola da Família, eles possuem, já foi encaminhado para eles um grande material, né? E eles são aí responsáveis por replicar essas informações com vocês na escola, né? Então, além disso, nós também temos lá uma formação específica da EFAP com relação à saúde emocional nesse momento, que vocês podem retomar no momento que achar necessário aí, conversando tanto vocês professores quanto os coordenadores aí com o seu grupo de professores, para ver aquilo que é melhor, né, e que se encaixe nesse momento atual. Compartilhamento de boas práticas e exploração do material também foi dito várias vezes, né? Inclusive, essa semana nós convidamos alguns professores para participarem da nossa TPC, mas infelizmente alguns não puderam participar e outros não quiseram, né? Mas nós estamos aí em busca, se vocês, né, podem compartilhar aí o chat a todo momento, que nós também precisamos de ajuda, né? Então, isso é válido. Nós estamos nos programando, sim, para trazer para vocês compartilhamentos aí de boas práticas. A questão de explorar o material da SEDUC, né, é o que nós temos feito nas ATPCs, né? Nós estamos aqui sempre partindo com propostas de atividades, nós sempre com um olhar aí para a questão das habilidades que estão sendo trabalhadas nesse segundo bimestre, né? Mas nós estamos à disposição também. Então, se vocês têm alguma dúvida dessa questão de como trabalhar esse material, tem o chat aí, vocês podem, né, contribuir, colocar em suas dúvidas, que o que nós pudermos aqui, nós vamos ajudar vocês o máximo. Com relação a outros temas abordados também, foi solicitada a questão de ATPCs específicos para EJA, que está na nossa programação, né? Nós estamos aí, nós temos um roteiro, né? Às vezes nós temos que modificar por conta das demandas que chegam, mas isso está em pauta, assim, para a gente poder trazer, falar um pouquinho mais sobre a EJA aí para vocês. Com relação à educação física e à educação especial, infelizmente, como nós, né, já falamos aqui outras vezes para vocês,
nós não temos PCNP específicos de educação física e educação especial. Então, infelizmente, isso aí está prejudicado na nossa diretoria por enquanto. Outro tópico também que foi dito foi a questão do uso de ferramentas tecnológicas, que nós vamos trazer, como o Sérgio já colocou aqui para vocês no começo. Hoje nós vamos ter a participação do PCNP de Tecnologia, o João Paulo, e ele vai colaborar muito, e acredito que vocês vão gostar aí da formação que ele preparou para vocês. Com relação às habilidades socioemocionais e avaliação, hoje nós vamos tratar sobre essa questão da avaliação. As habilidades socioemocionais, elas estão aí a todo momento, acho que nesse momento estão mais evidentes, porque a gente tem que cuidar ali do aluno e da família, muitas vezes, então ela está aí intrínseca nas nossas falas, mas nós também já está aí como um tema para que nós possamos trabalhar futuramente, nós tivemos um total de 289 participações, o que nos deixa muito feliz, porque a nossa TPC sempre é feita pensando no que nós podemos ajudar aí vocês nesse momento. As demandas são muitas, e ter esse feedback, esse retorno de vocês aí é muito importante para nós. Agora vou passar aqui para a Roberta, que ela vai continuar falando um pouquinho mais da devolutiva para vocês, e eu volto já já. Tá? Muito obrigado por enquanto. Vai daí, Roberta. Bem, bom dia a todos. Bem-vindos mais a TPC, É um grande prazer estar sempre com vocês. Nós ficamos muito contentes com essa participação de todos. E aí, dessas 289 participações, vou colocar aqui para vocês algumas frases que nós recebemos e que ficamos, assim, extremamente contentes. Então, vamos lá. Bem, olha só. Nós tivemos, aí, então, a participação de vários professores. Está aparecendo agora no momento? Sim? Ok? Aparecendo? Vamos lá. Não? Só a tela? Só a minha tela e agora? Tá? Deu certo? Ainda não? Então vamos voltar aqui só um segundinho. Interromper. Até o final dessa fase de ATPCs, vou conseguir compartilhar sempre. Aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso juntos. Vamos lá. Agora sim? Sim? Bacana, perfeito. Então vamos lá, meus queridos. Bem, dessas 289 participações, nós separamos aqui algumas interações que nos deixaram muito felizes. E aí uma delas vem aqui da professora Carla Porcel, que é lá da Escola Maestro Justino Gomes de Castro, que ela diz o seguinte: tudo tem que ser feito com muita cautela e com equidade, visando sempre atender o maior número de alunos. E assim, a professora Carla traz um ponto que é fundamental, essa questão da equidade, a gente conseguir atender principalmente aqueles que têm a maior dificuldade. Uma outra participação que nós gostamos muito também, essa daqui da professora Cristina Lopes, lá da Escola Professor Timóteo Silva, que diz o seguinte: utiliza os textos modais, fazendo algumas associações entre as linguagens e os variados tipos de texto. Nós ficamos muito contentes porque o tópico da outra semana, o tema, foi a utilização dos textos multimodais. E é muito bom saber que os professores já utilizam essa metodologia e que isso tem ajudado ali nesse processo, nesse momento que a gente tem vivido. Outra participação também que nós gostamos muito vem lá do professor Atos, da Escola Dr. Teófilo de Andrade, que ele diz o seguinte: estou aprendendo a me virar nessa quarentena e a utilização de textos multimodais tem ajudado. Aprendi a fazer podcast, pedi como tarefa para a terceira série do ensino médio a elaboração de um meme e tenho me aprimorado como posso para atender a demanda. Eu fico muito feliz em ter essa participação do Atos, que é o nosso professor de Educação Física, e ele coloca aqui algo que todos nós estamos vivendo, A gente tem aprendido a se virar da maneira como tem conseguido e, de alguma forma, mostra a nossa superação, porque até então estávamos acostumados a trabalhar de uma forma, nos comunicar de uma maneira, e desde então, desde o início de março, a gente tem
tem se aprimorado, tem conhecido as novas ferramentas. Eu acredito que isso também será um caminho aí para uma continuidade de uma educação com esse lado voltado para a tecnologia e essas novas possibilidades de interações. Dando continuidade, a gente tem aqui também mais uma participação. Nunca tinha trabalhado com textos modais. Iniciei minha carreira esse ano e estou gostando muito de aprender e desenvolver as aulas com ferramentas tecnológicas. Acredito que favorece e enriquece muito o nosso trabalho. Quem enviou isso para a gente foi a professora Denise de Oliveira Maran, lá da Escola Cardeal Leme. E, professora Denise, nós gostamos muito de saber que, iniciando agora a sua carreira, você já tem conseguido utilizar essas ferramentas, está gostando dessa ideia de poder trazer isso aí para o seu dia a dia. E essa fase, realmente, a gente aprender o tempo todo. E nós ficamos contentes muito com essa ideia de que você percebendo a utilização dessas ferramentas, que isso tem favorecido e enriquecido o seu trabalho. Então, assim, de alguma maneira, até pouco tempo atrás, nós achávamos que seria talvez um pouco mais difícil colocar essa tecnologia com tanto tempo, na realidade, utilizá-la tanto dessa maneira como a gente tem utilizado, mas que isso, de alguma maneira, está fazendo com que a gente consiga dar continuidade aí na aprendizagem. Obrigada, viu, professora? Outra participação que nós tivemos também vem lá da Escola Benjamin Bastos. Vamos lá. Com a atual situação, utilizo o link e o envio para os alunos. Explico quais as habilidades que serão utilizadas. Peço que façam uma leitura e coloco pistas em formas de perguntas para que eles respondam trabalhando linguagem verbal e não verbal. Cor, som, fisionomia dos personagens, o que sua expressão corporal retrata. Quem mandou isso para a gente foi a professora Célia Maria Gonçalves, lá da Escola Benjamin Bastos. E, professora Célia, muito interessante a sua colocação, porque mostra aqui todo o processo do roteiro de estudo que a gente tem enviado para os nossos alunos, né? Então, assim, ali você já faz uma explicação para eles, já consegue direcioná-los qual é a habilidade que você quer que eles desenvolvam com essas atividades que você propõe. E é interessante essa questão de você colocar pistas, porque isso faz, de alguma maneira, como o nosso aluno seja instigado, né, com que ele pesquise um pouco mais. E é interessante essa junção ali da linguagem verbal e não verbal. Bem, agradeço muito a contribuição de todos. A gente ficaria aqui 2 horas para poder ler as frases de cada um de vocês, mas assim, isso mostra que estamos todos aprendendo juntos e que, de alguma maneira, a gente está conseguindo utilizar essas ferramentas tecnológicas em prol aí da aprendizagem. Fácil não é, mas todos nós temos essa capacidade de aprender e se desenvolver sempre. Bem, eu passo agora aqui a palavra para minha amiga Maria Silvia, que vai dar continuidade no nosso TPC, e eu volto daqui a pouquinho com vocês. Obrigada. Oi, gente, bom dia a todos. Vamos começar, então. Os colegas já iniciaram falando sobre os temas, né, que nós vamos abordar hoje, e a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o tema do texto que nós vamos analisar juntos. Eu vou só abrir a tela aqui para compartilhar com vocês, só um pouquinho. Tá indo aí? Tudo certo? Bem, nessa charge, nós temos aí uma pergunta, né? O que é avaliar? Que é o nosso tema do texto, que nós vamos analisar, refletir um pouquinho juntos. Nesse o que é avaliar, eu gostaria que vocês já fossem pensando e participando no chat. O que vocês pensam do processo avaliativo, como vocês fazem a avaliação, qual a importância que vocês dão para a avaliação, para o processo avaliativo, na prática pedagógica de vocês. Então, gostaria da colaboração de vocês aí no chat, tá? Junto com a gente. Nessa charge, a gente pode ver uma professora cortando ali os balões dos alunos e fazendo todos ficarem iguaizinhos o dela. Então, o que a gente pode analisar aí juntos? Sacristã, ele fala que os padrões de funcionamento da escolarização tendem à homogeneização
E é isso que a gente vê nessa charge, né? A escola homogeneizando os pensamentos dos alunos. A escola tem sido realmente, há alguns anos, um mecanismo de normatização e tem valorizado pouco as diferentes identidades culturais individuais de cada aluno. Conforme o colega, o Sérgio, falou lá no início, naquela frase, naquela citação da Jussara Hoffmann, a gente tem que pensar na escola como um espaço onde exista a valorização das singularidades dos educandos. Isso é muito importante. Não pode acontecer isso da tentativa de padronização, de normatização. A avaliação é pensada, então, também como parte da escola, né? Ela também é pensada, muitas vezes, apartada do processo avaliativo e tende a padronizar os alunos como se eles fossem iguais, aplicando testes, questionários, provas, exercícios iguais para todos os estudantes. Então, nesse texto, a autora Jussara Hoffmann, nesse texto que nós vamos analisar juntos, ela contesta essa forma, né? Essa forma de avaliar, esse sistema avaliativo, justificando que essa forma de avaliar, ela só vai apontar as falhas no processo de aprendizagem. Ela não vai mostrar para a gente maneiras de melhorar e de redirecionar e nortear um novo trabalho, além de discriminar e selecionar os alunos, porque vai reforçar a ideia de que a escola é para poucos, não para todos. Então, a avaliação ela deve ser pensada como um conjunto de procedimentos de caráter múltiplo e complexo que determina um processo que é o processo avaliativo, certo? E esse processo, ele deve acontecer mesmo que o educador trabalhe com muitos alunos durante um processo avaliativo, ele deve buscar estabelecer uma relação próxima e diferenciada com cada um desses alunos, individualmente, fugindo dessa charge aí, certo? Respeitando a singularidade de cada um. Então, aí nós temos uma outra citação, né? A avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. É uma citação da Jussara Hoffmann do nosso texto. Então, aí, o que a gente vai pensar um pouquinho sobre a avaliação mediadora? A gente, com a ideia de avaliação mediadora, nós temos que nos ater à ideia de superação, a superação da ideia inicial de que a avaliação é um medidor do conhecimento. A avaliação não pode ser um medidor do conhecimento, porque senão, segundo Paulo Freire, ele dizia que quando a avaliação se torna um medidor do conhecimento, a gente vai cair naquela que o professor sabe tudo e o aluno não sabe nada. E isso não é a realidade, não é o que acontece, na verdade. Então, em vez de encarar a avaliação como um medidor do conhecimento, nós temos que pensar nela como mediadora do conhecimento. Ela deve fazer parte do processo de ensino e aprendizagem. Então, ela deve auxiliar o professor na construção do seu fazer e refazer pedagógico. Ela deve acontecer de forma que o fazer do professor seja norteado pelo resultado do que ele recebe, assim mostrando novos caminhos, redirecionando o que pode acontecer, certo? Então, muito importante num processo de ensino e aprendizagem, num processo avaliativo produtivo, é o engajamento dos alunos. Os dois, o professor e o aluno, eles devem caminhar juntos nesse processo. Então, de acordo com a Jussara Hoffmann, a avaliação mediadora, só fazendo um resumão, vamos dizer assim, a avaliação mediadora deve prestar atenção à individualidade de cada aluno, o professor deve buscar conhecer o aluno individualmente, respeitando suas diferenças e suas singularidades, o professor deve ouvir os argumentos dos alunos,
professor deve buscar propor questões novas e desafiadoras para que eles possam construir juntos o conhecimento. E, principalmente, o professor deve guiar o aluno por um caminho voltado à sua autonomia intelectual, moral e intelectual. O professor deve ser o mediador, o condutor dessa aprendizagem. Sem esquecer que no momento que nós vivemos, está caracterizado por inúmeras fontes de informação. Então, resumindo, quanto maior a empatia entre professor e aluno, maior será o aprendizado. Então, é apenas uma contextualização para uma análise mais aprofundada que os meus colegas vão fazer agora, voltando a palavra para a Roberta. Bem, retornando aqui com vocês, então, vou colocar para vocês apresentar. Só um minutinho. Agora sim, vamos lá. Não? Foi? Ok. Então, só voltar aqui. Bem, dentro desse texto, a Jussara nos traz o seguinte, né? Essa questão da avaliação formativa, avaliação mediadora. Na realidade, a gente tem que ter em mente que ela tem que ter os dois caráteres, né? A forma e medir ao mesmo tempo. E aí eu acho muito interessante porque ela coloca o seguinte no texto, né? Ela fala que quando a gente faz uma avaliação formativa e também mediadora, é uma forma também da gente fazer uma reconstrução daquilo que nós temos como significado aí de avaliação. Mas ela coloca o seguinte também, que não adianta a gente falar, pensar nos conceitos avaliativos, em pensar numa reconstrução da forma de avaliar, se a gente não souber quais são as nossas concepções. Se o professor não souber o que ele pensa sobre avaliação, o que é avaliação formativa e mediadora para ele. Ela até faz uma situação que eu acho interessante, que ela coloca o seguinte, não saber o que o professor pensa sobre avaliação é o mesmo que você fazer as malas para viajar sem saber qual é o destino. Então, assim, quem ainda não compartilhou, compartilhe conosco no chat, como você entende a avaliação, como que ela funciona para você, qual a melhor forma que você encontra, que você acha de ter essa avaliação. E aí, dando continuidade, ela coloca, então, para a gente o seguinte, que o processo de avaliação formativa tem como base a continuidade do processo de aprendizagem e a intervenção pedagógica desafiadora. Então, ela coloca essa questão da intervenção pedagógica como algo muito sério, que é essa questão da mediação do professor. Então, o tempo todo, ele está ali com o aluno e percebendo o que ele pode modificar, o que ele pode utilizar como uma intervenção para que esse meu aluno possa avançar. Então, a avaliação ela não pode ter esse caráter apenas de mesurar uma nota, ou então, principalmente a classificatória. Ela tem que ter um olhar aí para o avanço da aprendizagem do meu aluno. Então, eu posso, através dessa minha avaliação, perceber o que o meu aluno já conseguiu aprender e o que ainda precisa. Então, até quando a gente faz as nossas, lá dentro dos instrumentos, né, a gente fala da questão assim, nossa, o aluno, ele pensou dessa maneira, por isso que ele chegou nessa resposta. O que faltou ali? O que faltou um pouquinho para ele conseguir compreender aquilo que você quis dizer? Então, essa intervenção pode ajudar aí o seu aluno. E ela traz também para a gente o seguinte, que essa avaliação ela tem que ter dois princípios básicos. Um, que é o formativo mediador, e o outro, que é o princípio ético, né? Aqui no mediador, ela fala muito da questão da intencionalidade do professor em desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras para cada aluno. Então, ela fala mais uma vez para a gente que é um processo muito singular. Que o professor tem que conhecer muito bem o aluno para que ele possa pensar ali nessa intervenção pedagógica, para que ele possa fazer uma estratégia que acaba se adequando a esse aluno em específico. Isso também nos lembra muito aquela questão também da adaptação curricular, né, que a gente fala tanto. Então, assim,
professor, ele conhece o aluno, ele está ali avaliando, observando o tempo todo, mas ele fala assim, poxa vida, com este, se eu caminhar dessa forma, eu vou conseguir que ele consiga um desenvolvimento maior. O outro princípio que ela traz aqui, o ético, que ela fala o seguinte, por dar mais e mais tempo de quem precisa mais. Então, aqui ela traz muito claro o princípio da equidade, né? Então, assim, eu vou dedicar mais tempo para aquele que mais necessita. E aí, novamente, eu retomo aqui essa questão da adaptação. Então, só para a gente concluir aqui essa parte, ela fala o seguinte, olha só, que avaliar em benefício ao aluno, valorizando diferenças, preservando sua liberdade e dignidade, refletindo acerca de ações educativas que sejam pertinentes aos seus interesses e necessidades. Então, quando a gente fala em avaliação como um todo, é sempre com o intuito da melhora da aprendizagem do meu aluno e não com caráter punitivo, né? E lembrando sempre, quando a gente fala em avaliação, a gente fala do processo como um todo, e não somente de um instrumento avaliativo, tá? Tem muita professora que muitas vezes acha que uma prova é apenas a única forma que ele tem de avaliar o aluno. Não, hoje a gente fala sobre utilizar diferentes instrumentos possíveis para que você possa conhecer o teu aluno como um todo, para que você possa ver a multiplicidade dele, como ele conseguiu compreender em cada uma dessas etapas. Então, basicamente, eu trouxe aqui o que ela coloca lá no texto para a gente, com base aí nesses princípios de uma avaliação mediadora. Bem, e ela dá continuidade dizendo o seguinte, que todo processo avaliativo ele tem que ter essa intencionalidade, que é, primeiro, observar o aprendiz, ou seja, observar o nosso aluno, analisar e compreender as suas estratégias, porque analisar e compreender, para que depois disso, para que a gente possa promover decisões pedagógicas que sejam favoráveis à continuidade do processo ali de aprendizagem do meu aluno. Ou seja, então, uma avaliação mediadora, ela se dá quando ela se passa por todos esses três processos, né? Ou seja, observar, analisar e promover melhores oportunidades ali de aprendizagem. E, meus queridos, e a questão da avaliação, ela é um processo contínuo. Eu não posso simplesmente não considerar avaliar o meu aluno durante a aprendizagem. Ou melhor, desculpa, eu tenho que considerar durante a aprendizagem, e não só no final do bimestre, só no final de um processo. Ela acontece o tempo todo. Então, nesse observar, nesse analisar, você consegue já direcionar, com aquilo que você percebeu, quais intervenções pedagógicas que a gente tem que fazer. Então, assim, a intenção do professor, do avaliador, tem que ser o quê? Conhecer o nosso aluno, compreender como ele aprende, acolher também aquilo que ele já sabe, não descaracterizar, não desconsiderar aquilo que o aluno já traz como base aí da sua aprendizagem. E a partir daí, então, promover essas decisões que possam ali se ajustar melhor ainda ao nosso aluno. Então, na continuidade, ela fala também o seguinte, que dentro dessa avaliação mediadora, que ela ocorre aí em 3 tempos. Um que é o tempo da admiração, que é o observar, escutar e conversar. E é claro que, assim, desde que nós entramos nesse processo de isolamento social e pandemia e das aulas, das atividades não presenciais, nós estamos também adaptando a nossa forma de avaliar. Então, nossa forma de observar, de conversar com o nosso aluno, ela está muito diferente daquilo que nós já estávamos acostumados. Mas, ao mesmo tempo, deu oportunidade para que muitos professores tivessem um contato com outros alunos que muitas vezes lá na sala de aula ficavam ali no cantinho, não queria ter um envolvimento com a turma, ou então com o próprio professor. E aqui, quando ela fala dessa questão de conversar, ela traz até esse momento da gente conversar com o nosso colega da escola, nosso professor de área, conversar com as famílias, entender, buscar o máximo de informações para que a gente possa entender o meu aluno e também o meu papel aqui na escola. E como que eu posso ajudar no coletivo dentro dessa questão ali da avaliação. E aí, depois desse tempo de admiração, ela traz para a gente o tempo da reflexão. E é nesse momento que a gente fala, Paulo Freire traz isso para a gente, né? Que ele fala o seguinte, ele pede que a gente questione sempre as nossas hipóteses,
Porque muitas vezes a maneira como eu ensino nem sempre é a forma como o meu aluno aprende. Então, esse tempo de reflexão é aquele momento que o professor observa como o aluno aprende. Então, assim, dentro dessa reflexão, isso vai nos levar ali ao seguinte: poxa vida, dessa forma ele não conseguiu compreender. E se eu mudar a estratégia? E se de repente eu utilizar uma outra ferramenta para que ele possa compreender? Será que eu vou conseguir atingir esse objetivo? E aí, então, nesse momento, a autora compara essa questão da reflexão como uma parada de um trem que está sempre em movimento. Então, assim, o processo ele continua, mas assim, nesse momento, o que eu posso mudar, o que eu posso adaptar para que o meu aluno consiga compreender um pouco melhor, para que ele consiga se desenvolver. E aí, na sequência, com base, depois desse tempo de reflexão, a gente tem ali o redimensionamento da prática avaliativa, que é o tempo da reconstrução. Então, eu observei meu aluno, eu consegui analisar aquilo que ele tem, como ele tem se desenvolvido, e é o momento de fazer aquele ajuste, que é o que nós estamos fazendo desde o início de março. Então, assim, a gente redimensionou a nossa prática avaliativa, a nossa forma de ensinar e, consequentemente, o nosso aluno também, a forma de aprender. E aqui ela fala também o seguinte, que é nesse momento que o professor ele tem a tomada da consciência daquilo que ele precisa mudar. Então, aquele momento que o professor vai fazer adequações, que ele vai fazer um estudo mais aprofundado do que ele pode trazer para que esse aluno possa dar continuidade. E a Hoffman nos traz muito essa questão do meu professor conhecer especificamente cada um dos seus alunos e atender essas necessidades, que para nós é um desafio, demanda a quantidade de alunos que nós temos, mas é isso que fará toda a diferença para que o meu aluno consiga entender também o que ele tem aprendido, o que ele ainda precisa aprender, o que ele ainda precisa para poder dar continuidade na sua aprendizagem. Então, o processo formativo ali da avaliação, ela está o tempo todo associada com a aprendizagem. Bem, queria trazer aqui de uma maneira mais simples para a gente poder conversar, mas vocês receberam o texto, retoma lá o texto, faça as suas anotações, como que a gente pode, comenta aí no chat também, como que nesse período, como que você tem feito essa avaliação mediadora, como que tem sido a sua mediação com este aluno, tudo bem? Bem, eu fico por aqui, agradeço muito a participação de vocês, comenta ali no chat, que a gente está aqui o tempo todo observando e a gente vai conversando ao longo dessa nossa TPC. Passo agora a palavra, então, para o meu amigo Sérgio, que vai dar continuidade aqui para vocês, tá? Desculpa, perdão. Passo aqui para o meu amigo Luiz Cláudio, que vai dar continuidade nesse estudo. Obrigada. Olá, pessoal. Então, retornando aqui com esse estudo de avaliação, né, que é tão importante para nós. Quando nós pensamos em trazer, nós vimos as contribuições de vocês, né, por isso que nós trouxemos esse tema, mas é muito importante a gente pensar na avaliação também nesse momento atípico que estamos vivendo, né? Justamente como a Roberta já frisou aí para vocês muito bem, a questão de que a avaliação ela sempre está a favor, em prol da aprendizagem ali, né? Então, é importante nós pensarmos em avaliação, na ressignificação da avaliação nesse momento, até mesmo para já pensar como é que nós vamos receber esse aluno, né, nesse momento aí que ele retorna. E aquele aluno, né, eu sei que muitos de vocês aí, muitas escolas têm essa realidade, que às vezes o aluno, né, o professor está trabalhando, o aluno ali, ele não traz esse retorno para a escola, né, ele não devolve essa atividade, então fica um pouco difícil essa questão da avaliação. Como é que vai ser feita a avaliação nesse momento, né? Vocês têm acompanhado a fala do secretário, né, os próprios documentos orientadores falam disso. Então, nós vamos ter que aguardar, né, a hora que esse retorno acontecer, a hora que esse aluno voltar para a escola, aí nós vamos, né, pensar ali quais são as estratégias, quais são as formas que nós vamos trabalhar para poder resgatar ali e trabalhar, atender as necessidades que ele precisa ali. Mas estão dando continuidade aqui no estudo, nesse texto que vocês receberam aí, né? Eu vou trazer alguns pontos aqui desse texto, e aí agora a Jussara, ela
entra na questão do Piaget e do Vygotsky, né? Ela traz a contribuição que esses dois trouxeram também para esse tema, avaliação. Então, aí, ela diz o seguinte, né, que o Piaget, a seguinte fala dele: oportunizar reflexão sobre a própria experiência de estabelecer relações entre ideias e ações. Já o Vygotsky, ele diz o seguinte, olha lá: considerar as habilidades já construídas e estimular as que poderão ser desenvolvidas. Então, nessas duas falas aí, né, nós fazemos uma inferência naquilo que a Jussara tanto fala, que é esse papel mediador, reforça esse papel mediador aí que o professor tem na mobilização desse conhecimento, na construção desse conhecimento aí em conjunto com o aluno, né? Então, a avaliação, ela é um processo, né? Ela não é uma atividade, ela não é um recorte, mas eu tenho que observar todo esse processo aí, né? Como é que o meu aluno, né, como é que ele se desenvolve nesse momento, né? Não só nesse momento, mas acredito que em todos, avaliar o que seria avaliar, né? Então, ela deve estar sempre em prol, logicamente, da aprendizagem, mas nesse momento eu vou colher ali quais são as evidências que eu consigo localizar, que eu consigo observar, que me evidenciam que o meu aluno, ele tem ali consolidado as habilidades, que ele tem avançado nesse processo de aquisição de aprendizagem. Bom, passando aqui, né, um pouco mais do Piaget, ele diz o seguinte, olha lá, que a proposição de atividades desafiadoras e adequadas às possibilidades de desenvolvimento do aluno, né? Então, vocês todos já sabem dessa questão da equidade, né, que é muito importante quando nós pensamos ali em avaliação, né, que eu tenho que, dentro de uma sala heterogênea, ainda mais nesse momento aí, né, como é que eu vou trabalhar essa questão da avaliação? Eu preciso ali propor professor, né, como mediador desse conhecimento. Ele vai ali propor uma atividade que seja desafiadora a todos os alunos, né, desde aquele que não tem as habilidades consolidadas para aquele que já tem as habilidades consolidadas. Todos eles ali precisam ser estimulados, né, da forma que couber ali, né, naquela situação. Então, eu preciso, né, propor ali, quando eu penso em avaliação, na questão desse processo, né, todas as minhas propostas pedagógicas dentro de sala de aula, elas precisam ali causar um certo desequilíbrio no meu aluno, né, ele vai colocar ali em xeque tudo aquilo que ele sabe, vai desestabilizar, vai criar um conflito. Depois, né, eu tenho uma reflexão, e aí depois eu tenho a resolução, né, tanto para o aluno isso quando ele desenvolve a atividade, e até mesmo para o professor, né, como é que analisar esse processo, né, como é que se dá esse processo aí. Eu vou aplicar essa avaliação, mas ela tem que estar também a favor ali, né, para que eu possa, modificar as minhas estratégias ali, né? Então, ela é uma via de mão dupla ali, né? Eu vou ver como é que o aluno está se desenvolvendo ali nesse processo, mas também preciso voltar o pensamento para as minhas práticas nesse momento, que é o importante aí também, né? O professor ter essa visão da avaliação. Continuando aí, o Vygotsky diz o seguinte, olha lá: envolver os educandos em novas situações de modo a provocá-los permanentemente à superação cognitiva. Então, novamente, provocá-los permanentemente à superação cognitiva. Tem aí essa questão da mediação do professor, né? Do professor estar ali presente, de estar observando cada um dos seus alunos, né? Porque quando eu conheço cada um dos alunos, né? Eu sei quais são as suas potencialidades, eu sei quais são, né, as fragilidades que esse aluno tem. Então, o meu planejamento, ele se torna muito mais assertivo nesse momento ali, e com certeza vai ter muito mais significado ali para o aluno, ele vai se sentir encorajado, e assim por diante, né? Então, sempre pensar que nesse momento, a avaliação, né, eu vou ali colher as evidências para que eu possa continuar nesse processo aí de ensino-aprendizagem, para que eu possa aperfeiçoar esse momento, né?
E aí ele fala um pouquinho também, o texto, sobre a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZPD, né, que também ela reforça a questão da mediação do professor, né? Então, vocês estão vendo nesse esquema aí, né? Eu tenho aqui os conteúdos, as habilidades que os alunos já sabem. Então, aqui o meu aluno, ele é autônomo nesse conhecimento aqui, nesses conhecimentos. Aí eu tenho aqui, ó, aquilo que ele pode aprender justamente com a mediação do professor e aquilo que ele não sabe, né? Então, isso é legal porque esse processo de mediação do professor é que mobiliza esses conhecimentos, né? Então, aquilo que o meu aluno ele pode aprender através da mediação do professor ali, né, tornam-se conhecimentos já autônomos, possíveis, e aquilo que ele não sabe vai tornando conhecimentos que ele vai adquirindo com a mediação e com a ajuda do professor. Então, essa mobilização do conhecimento, ela é constante. Quanto mais ele desenvolve, mais autonomia ele vai criando, né, mais ele vai aprendendo aí. Isso vem de encontro com esse momento também que nós estamos vivendo hoje, né, porque vocês percebem aí, pelo meio de tecnologia, pelas várias ferramentas que nós temos, que o aluno, ele tem acesso à informação, né? Mas ele precisa do docente, ele precisa do professor para que ele transforme essa informação em conhecimento. E isso é muito importante. Então, a tecnologia, ela é boa, ela nos ajuda muito, né? Nós estamos aprendendo a todo momento, mas vocês percebem aí nessa fala, nesse trecho desse artigo, o quão importante é a presença ali do professor, esse trabalho de mediação, né? Que é o professor que vai ali, né, ajudar o aluno a transformar essa informação em conhecimento. E, ao mesmo tempo, né, nessa construção conjunta aí que a avaliação permite, ele também vai aperfeiçoando sua prática e assim por diante. Aí, no outro trecho do texto, né, a Jussara, né, ela vai falar dos princípios ali, dos princípios da avaliação mediadora, né, que é sempre essa questão que nós já reforçamos com vocês, da avaliação estar a serviço da aprendizagem, e, na realidade, ela está ali para manutenção da aprendizagem mesmo, né, o que eu preciso, o que eu consigo ler depois da aplicação, enfim, depois dessa atividade, ou o que eu consigo ler desse processo ali que o aluno ele perpassa até adquirir, né, e consolidar todas as habilidades. Primeiro que ela diz aí é o princípio dialógico e ou interpretativo, né? Nesse momento, ela coloca que, né, o professor, né, ele tem que construir o conhecimento em conjunto com o aluno, né? Eu acho que nessa questão da tecnologia é um bom exemplo, né? Às vezes nós não sabemos, por exemplo, como é que eu vou criar um vídeo, como é que eu vou editar um vídeo, e meu aluno ele já tem ele já é autônomo, né? Aí nessa competência, nessa habilidade, ele muitas vezes nos auxilia, né? Nós estamos aí vendo nas práticas de vocês aí na escola, né, quantos trabalhos bons, de qualidade, têm saído e os alunos aí às vezes se surpreendem, né. Então, quando ela diz esse princípio dialógico interpretativo, é justamente isso, né, eu construir aí esse processo de desenvolvimento, de aquisição de aprendizagem, sempre em conjunto com o aluno. O próximo que ela diz é a reflexão prospectiva, né? Então, eu tenho esse processo de avaliação aí, e qual é a leitura que eu consigo fazer disso, né? Conforme vocês estão aí, né, já tiveram a reunião do conselho, estão agora já desenvolvendo os roteiros, aplicando, trabalhando com os alunos nesse segundo bimestre. Então, a todo momento nós estamos avaliando e somos avaliados, né? Então, é utilizar esse processo de avaliação e pensar qual é a leitura que eu faço disso para que eu possa me planejar aí melhor, né? O que eu posso utilizar disso agora para planejar os próximos passos aí do trabalho que eu tenho a desenvolver com os alunos. E o último princípio que ela coloca aí é essa questão de reflexão na ação.
meus colegas já disseram isso, né? E eu reforço aqui, que é justamente essa questão do ajuste constante na intervenção pedagógica. Então, eu vou observar ali o todo, nesse procedimento todo, vou ver ali o que o aluno aprendeu, aquilo que ele ainda tem dificuldade, e aí, né, com base nessa observação, eu vou para as minhas estratégias, né? O que será que eu preciso fazer para que este aluno ele consiga avançar ali na sua aprendizagem? Lógico que nós sabemos, né, que nem tudo ali depende do professor, depende da escola, tem outras questões ali. Mas eu tenho que pensar nesse momento ali, como professor, como educador, o que está dentro da minha governabilidade que eu posso fazer para que eu, né, ajude esse aluno aí a avançar na aprendizagem. Todos esses princípios aí, eles reforçam essa questão do quão é importante o professor ser o mediador ali, né? Construir o conhecimento ali junto com o aluno e através ali dos feedbacks, da observação que ele faz ali, pensar na própria prática dele também, né? Que eu acho que isso nós fazemos a todo momento, estamos aí, ainda mais agora, né? Essa questão dessa mudança causou ali um conflito, mas devagar, todos juntos e com calma aí, estamos aprendendo e estamos com certeza aí fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, sempre pensar, mas é importante, né, pensar na avaliação nesse momento também, né, o que eu posso aí garantir, o que eu posso fazer nesse processo, o que eu posso melhorar para garantir que meu aluno aprenda ali, porque muitas vezes, em muitas realidades, o que o aluno tem de melhor e aquilo que ele pode contar é só com a escola, né? Com os profissionais, com os professores, com todo mundo que está aí trabalhando diariamente para tentar fazer o seu melhor possível. Então, a avaliação é isso, né? Isso que a Jussara diz para a gente, ela sempre estar, né? É importante que ela sempre esteja a favor desse processo de ensino-aprendizagem, e isso é muito importante. Tá? Então, agora eu vou passar aqui para os meus colegas, que eles vão dar continuidade aí nos estudos com vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até já. Olá, estou voltando aqui um pouquinho, tá? Tá ok? Vocês estão parecendo aí? Tá certo? Então vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho, eu vou fechar o assunto, né? Os colegas já falaram um pouquinho sobre Jussara Hoffmann, né? Já deram um embasamento, né? Agora eu vou convidar vocês a revisitar os nossos documentos oficiais, que falam um pouquinho sobre a avaliação, tá? Vou exemplificar algumas atividades que os documentos nos propõem, né? E também um pouquinho sobre recuperação, tá? Vamos pensar assim, a todo momento aqui eu vou falar tanto nas aulas não presenciais, vocês pensem nisso, tá? Os exemplos são tanto nas aulas não presenciais, quanto depois no nosso retorno, tá? Então, quando eu falar, por exemplo, de atividade em grupo, é claro que nesse momento não existe essa possibilidade, mas já vão pensando para quando voltarem, ok? Então, nós vamos estar falando em dois momentos concomitantemente. Este agora, de afastamento, e depois quando a gente retornar, ok? Então, vamos lá, eu vou apresentar aqui o que dizem os nossos documentos orientadores, tá? Que a SEDUC nos disponibilizou, tá bom? E vocês têm acesso, claro, tá? Vou apresentar aqui. Ok? Olha lá, avaliação? Não? Apareceu. Isso.
Acho que é um delayzinho que tem, né? Então, vamos lá. Avaliação no contexto atual, tá? Então, vamos contextualizar um pouquinho. Como teremos a continuidade aos bimestres, a partir da retomada das aulas, é pertinente considerar diferentes instrumentos de avaliação para favorecer o acompanhamento do processo de aprendizagem dos estudantes e incentivar o seu comprometimento com a realização das atividades com qualidade. Tá? Isso é desafiador, mas a gente precisa propor e tentar, né, garantir que os nossos alunos, não é tentar garantir, é difícil, né, muito desafiador, mas convidá-los de uma forma ou outra, né, pelas plataformas que vocês estejam usando, esse engajamento nas atividades, para que elas cheguem até vocês com qualidade. É desafiador, nós sabemos. Dentre os instrumentos avaliativos, destacam-se. Isso aqui, essa parte aqui está naquele documento orientador, tá? Que veio em abril, maio, e depois teve uma outra edição atualizada, tá ok? Então, realização das atividades. Dada a natureza das atividades não presenciais, será importante considerar a contabilização das notas dos estudantes, a entrega das atividades realizadas, é o engajamento também. Então, não é só corrigir a atividade, mas sim também prestar atenção, ter esse olhar para o engajamento, para o envolvimento dos alunos. Seja pelos meios digitais ou físicos, quando ele entrega a atividade, né? No caso, a AP, muitas escolas, os alunos retiraram e depois entregaram, né? E ainda estão entregando, que a gente sabe que tem aluno que ainda está fazendo, enfim. Bem como o envolvimento, o engajamento e a autonomia do estudante na realização das atividades propostas. Projetos, pesquisas ou outros produtos para consolidação e avanço na aprendizagem, visando estimular a aprendizagem dos estudantes de maneira mais ativa, incluindo pesquisas ou projetos a partir de desafios propostos pelos professores. Nós sabemos que quando nós temos pesquisa, projetos, eles podem se interessar mais pelo assunto, pelo tema, né? Então, acho que é interessante propor também projetos, pesquisas, que eles gostam, né? Se for de um assunto, se for desafiador, ele vai se interessar e acaba fazendo, enfim. Propostos pelos professores, ou a elaboração de materiais a partir do que foi estudado, mapas mentais, resumos, cartazes, história em quadrinhos, etc. As avaliações internas. Para o acompanhamento do desenvolvimento das aprendizagens e para realizar o fechamento do bimestre, será importante que sejam realizadas avaliações internas para mensurar o progresso na aprendizagem dos estudantes. Não podemos perder esse foco, né? A avaliação não é um fim, ela é um meio, ela é um processo. Tá? Então, as avaliações, nós precisamos ter esse olhar para o progresso na aprendizagem dos estudantes. Porque assim, nesse momento agora de afastamento, as avaliações vão servir bastante para diagnóstico depois, para quando voltar, né? Poxa, o que ele não aprendeu, ou então ele não fez nada, então vamos ter que correr atrás, vamos ter que fazer recuperação, né, das habilidades não vencidas. Seja por meio de provas, trabalhos finais ou demais instrumentos que o professor julgar pertinente, conforme o desenvolvimento das habilidades propostas e o contexto de cada escola. As avaliações internas devem considerar as habilidades e conteúdos desenvolvidos, além da responsabilidade e engajamento do estudante com o estudo. Nesse sentido, ao elaborar as atividades curriculares, o docente já deve planejar a sua avaliação e a forma que realizará a devolutiva. Então, você viu? São 3 momentos. Você vai planejar a avaliação, a forma como vai realizar essa devolutiva,
já tudo, todo naquele, é um pacotão, né? No momento da elaboração do seu roteiro de estudo, do seu plano, enfim, já tem que pensar na avaliação e na devolutiva. Caso as atividades presenciais já tenham retomado, vamos pensar agora já voltando para a escola, essas avaliações internas serão realizadas normalmente nas escolas. Caso não tenham retornado até o final do bimestre, que a gente já sabe que não, o docente poderá lançar mão de ferramentas digitais ou mesmo material impresso e demais recursos para a realização das atividades avaliativas, conforme o contexto de aprendizagem da sua classe e da sua turma. No caso de avaliações impressas, os responsáveis pelos estudantes poderão retirar a avaliação na escola em um prazo combinado com a escola devolvê-la preenchida. Tá? Então, é para não deixar ninguém para trás, né? Então, tanto vocês estão usando as tecnologias, né? O Google Classroom, o WhatsApp, enfim, as turmas, de maneira digital. Mas tem aqueles, nós sabemos, que é longe a escola, que não tem acesso à internet, que precisamos garantir com atividades físicas. Também as escolas já se movimentaram quanto a isso, né? Já está tudo caminhando. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos revisitando os documentos, ok? Porque tem algumas coisas que ficam na fala, ou do secretário, ou mesmo nossa, nas ATPCs, mas eu acho que é legal a gente deixar registrado, né? Vamos lá. Avaliação escolar é documento orientador SEDUC. Então, aqui, ó, para avaliação escolar, documento orientador de atividades escolares não presenciais de abril e maio, elaborado pela SEDUC, nos dizem o seguinte: é importante que os professores utilizem diferentes instrumentos de avaliação para acompanhar o processo de aprendizagem e incentivar o comprometimento com os estudos por parte dos alunos. Tais como, alguns exemplos, realização de roteiros de atividades, vocês estão fazendo belezinha, projetos ou pesquisas, a AP, nesse momento também, ela pode contar como um instrumento para avaliação, né? Um instrumento de forma discursiva, observação da participação, engajamento e autoavaliação. Nenhum estudante deve ser prejudicado em sua avaliação por não ter acesso ao computador, à internet ou outros recursos. Caso haja estudantes que não consigam realizar as atividades não presenciais, estes deverão realizar atividades adicionais, aulas de recuperação e reforço e realizar as avaliações a serem contabilizadas em suas notas no retorno das atividades presenciais. Vamos lá. Considerando o princípio da equidade, que foi falado desde lá do começo, né, com Maria Silvia, com o Luiz Cláudio, Roberta, então eles também, ó, está garantido nos documentos, tá? É essencial que as atividades de avaliações contabilizadas como notas sejam amplamente disponíveis para todos os estudantes da classe, para que nenhum seja prejudicado. Compete ao docente manter atualizados os registros de desempenho nas avaliações para fins de acompanhamento pedagógico. Lembram que não é um fim, né? Tá? Então, é primordial que as avaliações sejam como um acompanhamento pedagógico, tá? Para você ter um olhar, refletir sobre a sua prática, refletir sobre o engajamento do aluno, ok? Para você ter esses subsídios para o retorno, tá bom? Tomadas de decisão quanto retomadas e avanços na aprendizagem, diagnóstico para as ações pedagógicas no retorno às atividades presenciais e para fins de regularização da vida escolar do estudante, tá? Então, o acompanhamento pedagógico nesse sentido, tá bom? É essencial que a equipe gestora da escola apoie o docente para a realização das atividades avaliativas, bem como para a prática dos registros em avaliação, que pode ser lá no seu diário de classe, o físico ou pelo aplicativo, né? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre recuperação, ok? No contexto atual.
Pensando nesse movimento sempre, tá bom? No momento atual, de afastamento e retomada das aulas presenciais. Vamos lá. Os trabalhos voltados à recuperação de aprendizagens precisam considerar diagnósticos realizados por meio de instrumentos avaliativos, situações de aprendizagem, sequências didáticas, sequência de atividades, provas, trabalho em grupo, entre outros. Esse processo deve se dar de forma contínua e coligado ao fazer diário do docente, a partir de ferramentas que favoreçam a aplicação pelo professor, de métodos de intervenções pontuais ligadas às dificuldades específicas apresentadas pelos alunos. Tá? Então, olha lá, esse processo de recuperação ele é contínuo, ok? E diário. Tá? Não vai marcar, nós já sabemos, não vai marcar um dia específico para recuperar, é todo momento, ok? Todo dia. Vamos lá. Aí, para a gente falar um pouquinho de recuperação, exemplificar, nós buscamos lá no guia de transição, que tem boas atividades, boas sugestões, tá bom? E a gente vai, então, deixar registrado aqui, né, para vocês pensarem. A recuperação precisa dialogar com os objetos de conhecimento fundamentais para o desenvolvimento de determinada habilidade. Né? Então, lembrando sempre que os conteúdos precisam estar consonantes com as habilidades, tá bom? E, consequentemente, necessários para a continuidade dos estudos. Entre outros recursos que o professor considerar convenientes e adequados ao contexto, diz o seguinte: a utilização de aulas destinadas à revisão de objetos de conhecimento, são os conteúdos, atividades para estudo e pesquisas, aulas envolvendo instrumentos multimediáticos, videoaulas, curta-metragens, filmes, imagens, etc. E agrupamentos produtivos, com critérios claros estabelecidos pelos docentes. Nós também já falamos, já teve OT, né, os professores coordenadores, sobre agrupamentos produtivos, que é um momento que precisa privilegiar, né, no momento que voltar, tá bom? Aulas invertidas, atividades com projetos, ok? Salienta-se que as atividades de recuperação precisam considerar o estudo contínuo e todo momento fala, né, desse movimento contínuo, progressivo, dentro do percurso escolar do aluno, garantindo a ele a possibilidade de gerenciar sua própria aprendizagem. Para isso, é relevante que o professor o auxilie a atuar em grupos de estudo colaborativos, entender que os objetos de conhecimento estão atrelados às habilidades e às competências, compreender que as atividades escolares estão articuladas às práticas sociais e trabalhar com projetos. Como eu disse, né, no comecinho, o projeto, pesquisa, sempre ele é mais desafiador para o aluno, né, do que uma atividade retirada de livro didático, assim, simplesmente, né, se ele está contextualizada, né, então fica essa dica aí, tá bom? Agora, nós vamos passar para o colega aqui, o João Paulo, JP, que é expert, né, na tecnologia, tá bom? Agora eu deixo vocês com eles um pouquinho e até mais. Beleza, pessoal. Vamos lá, Sérgio. Já estou saindo, aguenta a mão. Vamos lá. Tem mais quantos minutos? Tem mais um. Acaba. Temos uns 20 minutos? Então dá, a gente consegue. É o que a gente precisa. Tá saindo meu som aí? Belezeira, deixa eu ver se eu consigo subir aqui então. Vou pôr em tela cheia. Ok. Vai dar um loop aí, mas não se preocupa não. Foi?
Beleza, não foi? Não, tá? Tá vendo eu? Que eu compartilhei, não foi? Não. Não? Então deixa eu sair aqui, vamos ver. O que que deu de errado? Ah, não. Aí, agora vai. Só um minutinho. Agora foi, né? Beleza, então, gente. Qual que é o meu objetivo aqui hoje? Vem com vocês. Primeiro, eu quero deixar vocês um pouco chateados ou alegres, que essa é a minha intenção. Porque eu vou tratar de dois assuntos que, às vezes, vocês de linguagens e códigos devem estar pensando, poxa, não tem nada a ver com a minha área. Mas, até o final da minha fala, eu tentarei convencê-los de que faz. Agora, quem acredita que já faz parte, a gente só vai enriquecer. São dois assuntos, pensamento computacional e Scratch. Pensamento computacional é um dos eixos de tecnologia e inovação, mas também é um recurso maravilhoso. Já vou dar um spoiler aqui, isso ensina a gente como estruturar o nosso pensamento. Ah, mas isso aí envolve programação. Não só programação, mas aprender através de mão na massa, make e programação, plugado ou desplugado, ensina a gente a melhorar a forma de pensar. Eu quero apresentar para vocês esses dois pontos, e aí vocês vão digerir, e aí sim vocês pensam em como oferecer isso para o aluno. Porque não adianta eu trazer aqui duas Ferraris, não, na verdade trazer uma Ferrari e uma Lamborghini e falar, dirige, você não fez o test drive antes, né? Então vocês vão testar, e se vocês acharem bacana, pertinente, a gente explora. Eu aqui vou tratar o pensamento computacional no cerne, no alicerce, como ele surgiu. Então, veja, surgiu em 2006, é algo bem recente, né? 2006 foi a Copa do Mundo, o Brasil foi desclassificado pela França, gol do Thierry Henry 1-0. Uma informação totalmente desnecessária, mas para contextualizar. E ganhou repercussão mundial. Ah, só para dizer, né, para motivar vocês, façam interação no chat, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, comentem aí, por favor. Certo? E, então, em 2006, começou lá, essa professora da Carnegie Mellon, de Pittsburgh, ela lançou um paper, né, um artigo de 3 páginas, Computational Thinking, cuidado com o meu inglês, que ele é muito esquisito, mas é o que tem, Janet Wing. E lá ela defendia como que a estrutura de pensamento computacional deveria ser ensinada a todas as disciplinas, porque ela ajuda você a melhorar sua forma de pensamento. Ora, pessoal, quem está entrando agora na universidade ou vai ingressar, com certeza terá disciplinas ligadas à programação e ao pensamento computacional, porque isso é uma exigência hoje. A gente tem aquele estereótipo de cientista, né, de pesquisador, que taca aquele monte dentro do laboratório, e pesquisa e faz, o cara até mesmo de linguagens, ele vai lá naquela biblioteca antiga, consulta aquele monte de coisa. Esse estereótipo ele já caiu. Uma coisa que todo pesquisador e cientista tem em mãos é o computador. E saber programar esse computador para facilitar sua pesquisa, seu dia a dia, é extremamente necessário. Então, ela publicou esse paper e aí ganhou repercussão e foi crescendo. Países desenvolvidos que estão no ranking do ranking do PISA da educação, eles todos já têm isso no seu currículo, uma disciplina de pensamento computacional. A gente começou agora, esse ano, aqui no estado de São Paulo. Devido à situação atual, talvez a gente não vai ter um resultado surpreendente até o final, mas a gente começou. Capengando e atrasado, mas começamos. Entretanto, o Wing não foi a primeira a defender, né? Seymour Papert, para quem conhece construcionismo, esse cara era um dos defensores, ele já faleceu, esse tiozinho aí, ele já falava dos benefícios do pensamento computacional para melhorar a forma de pensar, para estruturar. E ele usava um programinha de computador chamado Logo, que era uma tartaruguinha que ficava andando e você programava ela. Então, você vê que de 72 já tinha gente que defendia esse recurso. Então, dando mais um spoiler aqui, o que é o pensamento computacional? É uma estrutura que você trabalha com 4 pilares para resolver qualquer que seja o problema, beleza? Dei uma adiantada aqui, mas a gente vai chegando até lá. Pessoal, se eu tiver um pouco veloz, um pouco rápido, não se preocupa, não. Depois eu dou um resumo para vocês de tudo. É que às vezes eu sou um pouco acelerado para falar. Então, motivação. Trouxe aqui umas motivações, essa aqui é a primeira que eu destaco. O Fórum Mundial Econômico, profissional do futuro. Então, o profissional do futuro ele tem que saber resolver problemas complexos, que é uma demanda, não tem como não resolver problemas complexos.
minha cabeça não está saindo, né? Que eu fico indo para frente. Que pegou estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, resolução de problemas complexos. Todo bom profissional ele tem que saber resolver problemas complexos. Que maravilha seria se tivéssemos hoje em dia um cara que soubesse resolver o problema que a gente está enfrentando, né? Crise sanitária, com crise econômica, com crise política e crise existencial. Pensamento crítico, né? Tem que ter criticidade para poder resolver os problemas. Criatividade, a pessoa tem que desenvolver a criatividade e pensamento computacional e a programação, que a gente vai ver depois do Scratch, é um dos excelentes caminhos. E flexibilidade cognitiva, talvez o que eu mais goste, que é estruturar a forma de você pensar. Vamos ver, focou melhor? Aí, agora está aparecendo mais a minha lata. É só eu não sair daqui. Beleza, gente? Por quê, pessoal? Não só por uma questão profissional, mas também de cidadania. A gente fala hoje de cidadania virtual, né? Como exercer sua cidadania virtual? Só consumindo tecnologia ou podendo criar tecnologias? Então, o pensamento computacional é o primeiro passo para isso. Então, veja que não existe uma demanda específica para, isso é de tecnologia, isso é de exatas. Todos nós somos convidados a aprender a programar e a resolver problemas pelo pensamento computacional. Aí eu trouxe essas três personalidades, né, conhecidíssimas mundialmente. Barack Obama, né? Porque em vez de simplesmente jogar no celular, não aprenda a programá-lo. É um desafio. Estados Unidos, de 2008 para cá, começou a investir muito pesado, principalmente na educação básica deles, no middle school, no high school, em tecnologia, principalmente o uso do Scratch, para não criar só consumidores, mas desenvolvedores de tecnologia. Steve Jobs, né, vocês adoram o celular desse cara, todo mundo nesse país deveria aprender como programar um computador, porque ele ensina você como pensar. Então, quando você aprende a programar e não se preocupe, porque criar um algoritmo, você cria algoritmo todo dia, te ajuda a você melhorar sua forma de pensar. E o Bill Gates aí, aprender a escrever programas expande sua mente, ajuda você a pensar melhor. Cria uma maneira de pensar sobre as coisas e é útil em todos os domínios. Então, criar uma maneira de pensar sobre as coisas vai ser útil em qualquer área de conhecimento e para fazer qualquer tipo de desafio. A galera aí da linguagem já falou com vocês sobre avaliação, sobre desafios. Então, estruturar sua forma de pensar ajuda a resolvê-los. Aqui eu tenho uma motivação pessoal, né? Em 2018, lá no DM da UFSCar, eu defendi minha dissertação de mestrado e lá eu propunha esses dois assuntos, o pensamento computacional e a teoria dos grafos. Fiquei muito feliz, né, a partir desse ano, ver que o pensamento computacional passou a fazer parte do nosso currículo. Teoria dos grafos, algum dia a gente chega lá. Teoria dos grafos é um objeto matemático que serve para resolver muitos problemas. Então, eu trabalhei o pensamento computacional totalmente desplugado, com fichas de atividades. Então, é o seguinte, uma pausa para a água. Seguinte, eu apliquei com os alunos lá do Domingos Teodoro de Azevedo, aqui em São João, da Boa Vista. Então, eu tinha um desafio 2, né? Esse desafio 2 era o seguinte, eu, professor João, quero sair de São João, passar uma vez só em cada rodovia, pelos 15 municípios da nossa DE, e retornar para São João. Só que eu posso passar uma vez só em cada rodovia. Então, eles começaram a trabalhar nesse desafio e chegaram a uma conclusão, uma primeira hipótese, que não tinha solução. E aí, então, como é que a gente resolve um problema tão complexo desse? E olha que ele não está tão complexo, né? Eu dei uma modelada nele, não trouxe todas as informações. Não coloquei que algumas são pista dupla, tem estrada de terra, tem praça de pedágio. E também, se for trazer todas as informações para a educação básica, você vai deixar todo mundo louco. E eles se interessaram porque eles acharam que momentaneamente não tinha matemática, mas tinha que pensar. Então, aí a gente começou a aplicar os 4 passos do pensamento computacional. O primeiro é decompor em problemas menores. Então, esse mesmo problema grande, a gente colocou ele em probleminhas menores. Depois, a gente buscou reconhecer padrões desses problemas menores, aquilo que repetia, que de um e no outro. Depois, a gente abstraiu, ou seja, buscou entender como é que esses padrões se organizavam e criou um algoritmo para resolver. E os alunos por si só, né? Vocês vão ver na foto, em grupos, evidentemente, que aqui em pensamento computacional, aprendizagem colaborativa, e Scratch também a gente vai ver muito isso, é indispensável, não dá para resolver problema complexo sozinho. E aí, eles chegaram ao seguinte algoritmo. Se todas as cidades tiverem números pares de rodovia, dá para sair de uma cidade e voltar a ela mesma, passando uma vez só em cada rodovia. A gente aplicou no problema grande e viu que teve solução.
E aí houve uma felicidade geral, porque aparentemente criamos um algoritmo só no papel que resolveu. Depois eu perguntei se isso aplica em problemas maiores, no mapa de rodovia do estado de São Paulo. Se não me engano, uma menina disse que não, porque com certeza vai ter pelo menos uma cidade com número ímpar de rodovias. Enfim, e chegamos a essa conclusão. Evidentemente que depois eu conceitualizei e mostrei que o que eles acabaram descobrindo, na verdade, era o teorema de Euler, que aplica-se em grafos. Mas, enfim, o pensamento computacional é aplicado para resolver um problema complexo, que é um problema de trânsito, na educação básica. Beleza? Aí, gente, o seguinte, definir o PC, não o professor treinador, mas o pensamento computacional, às vezes torna-se difícil, porque se você se interessar e for ler, existem muitas definições. Eu tenho a minha, você com certeza vai ter a sua, mas a gente pode definir o que não é. É mais fácil definir o que não é. Não é, por exemplo, saber navegar na internet, enviar e-mail, criar um blog, até criar um website, usar uma planilha de texto ou eletrônico. Não é pensamento computacional. A gente pode chamar isso de alfabetismo digital. Que não pressupõe só o uso de computador. Se faz muito maker, muita mão na massa, muita programação, inclusive, sem o computador. Não envolve só conceitos de computação ou de matemática, envolve conceitos de tudo. Saber escrever corretamente aqui é indispensável na hora de criar um algoritmo e dá para fazer muita coisa desplugada. Gente, então o que acontece quando você aplica essas operações? Essas três primeiras, na verdade, é a representação do problema, né? Coletar os dados, analisar os dados, quando você coleta e analisa, fica tudo junto, e representar esses dados. Isso é a problematização. Então, você representa esse problema através de gráfico, audiovisual, visual ou em texto. Aí depois que você tem esse problema, você vai passar para decompô-lo. Você vai dividir em pequenos probleminhas. Você vai abstrair, às vezes o que não é importante você dispensa. Você começa a procurar padrões, né? Procurar padrões é uma das atividades que o ser humano mais desenvolveu ao longo do tempo para poder sobreviver. Cria um algoritmo e um procedimento para resolver o problema menor que depois aplica no grandão. A automação é quando isso é feito por uma máquina. Paralelização é quando você realiza várias coisas ao mesmo tempo. Por isso, muitas vezes, programar é indispensável. Imagina hoje analisar um DNA sem saber programar. É impossível. Imagina hoje você pegar na internet e querer procurar padrões de escrita sem uma programação. É impossível. Então, por isso, saber paralelização e programar e simular. Simular é quando você faz a máquina trabalhar ou o ser humano. Beleza, bichão? Aí, continuando, a gente tem aqui as contribuições que o pensamento computacional traz para quem aplica ele, tanto o professor quanto o aluno. Primeiro, o pensamento algorítmico, né, que é criar um algoritmo. Quando você pensa nas estruturas de como fritar um ovo, você está pensando de forma algorítmica. Aprendizagem colaborativa, porque você vai precisar de ajuda para resolver problemas. Não dá para resolver sozinho, porque, como eu falei no início, problemas complexos envolvem todas as áreas. Resolver problemas. Ser criativo, é impossível ter soluções viáveis. Quando eu falo viável, é uma solução barata, otimizada e que pode ser generalizada se você não for criativo. Raciocínio lógico e interpretação textual. Interpretação textual é indispensável porque você não vai conseguir pôr uma máquina para programar ou até mesmo passar instruções se não escrever corretamente. E é sabido que para escrever corretamente tem que ler e escrever muito. Então, gente, eu fui um pouco acelerado, mas a gente definiu aí algumas coisas e aqui eu faço uma conclusão do que é o pensamento computacional. Então, o pensamento computacional é uma habilidade, a gente coloca ela como sendo uma habilidade analítica, que está ali no mesmo grau de ler, escrever e aritmética, porque ajuda você, ela tem o objetivo de estruturar a sua forma de pensar. Então, quando você aplica os 4 pilares, você pensa diferente, você tem flexibilidade cognitiva. Que essa forma de pensar, ela faz você formular o problema e buscar solução ou soluções. Soluções essas que podem ser executadas por máquinas ou por um humano. Desmistificar que ela é só uma coisa de computador, porque não é porque está aparecendo o nome computacional que é de computador, tem que usar recursos digitais. E dá para se fazer muita coisa de forma desplugada, que aí no caso a cultura maker, que é no caso, por exemplo, também o mão na massa. Certo, gente?
Beleza, fiz a primeira parte, agora a gente vai para a segunda, pensamento computacional, os 4 pilares. Gente, na hora que você absorve essa ideia aqui, tudo na sua vida você vai querer resolver usando esses 4 passos, esses 4 pilares. E dá para resolver muita coisa por esses 4 passos aí. A maioria das ferramentas que a gente tem hoje, ou das ferramentas que deverão ser inventadas, elas surgem da aplicação desses 4 passinhos. Imagina você, um molequinho de 16 anos que morava no Arizona, e um dia pensa o seguinte: eu quero acabar com as gravadoras, eu quero destruir esse império. E ele vai lá e cria um programa de compartilhamento de áudio pela internet. Aí você pensa, nossa, isso nunca aconteceu. Aconteceu. Um programa antigo, que eu não vou falar o nome, senão o YouTube derruba essa live. E hoje em dia a gente tem resultado do que ele fez lá, com 16 aninhos, que são os programas de streaming para escutar música ou até mesmo para assistir vídeo. O único jeito de ter conseguido vencer um pouco da pirataria foi ter por streaming. Porque hoje, não sei, tem gente que gosta de comprar DVD, CD, mas a maioria assina os programas de streaming. Imagina você se um cara um dia pensasse o seguinte: cara, eu tenho que criar uma forma de poder navegar na internet e buscar as coisas, vou criar um algoritmo para isso. E ele criou, e é a página que você mais usa para buscar as coisas hoje em dia. Existe um algoritmo chamado algoritmo de PageRank. O Page é o cara que criou esse algoritmo para poder fazer suas buscas e encontrar o que você quer. Tudo isso foi feito com base em pensamento computacional. A gente pode falar desses aplicativos de carpool, pode falar dessas outras de... tem um que eu gosto muito, né? Que é para alugar imóveis para viagens, né? Que são 3 letrinhas em inglês, que eu não vou falar o nome dela, mas que no Brasil só 3 pessoas programam inteirinho para comandar esse aplicativo. Imagina, 3 pessoas só comandam o Brasil inteiro para alugar e compartilhar moradias. Pois bem, são as novas, é a realidade atual, as profissões do século XXI. Concorde você ou não, não dá para fugir delas. E tudo isso foi feito com pensamento computacional. Por isso a minha ideia é oferecer para vocês, e vocês digerirem a ideia e passar para os alunos. Então são os 4 pilares: decomposição em problemas menores, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. Pessoal, estou um pouco rápido? Comenta aí no chat, vai falando o que você achou. Se tiver rápido, tenta acompanhar. O morcego quer acompanhar a andorinha, não dá. A andorinha quer acompanhar o morcego, tem que aprender a voar. Então vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Decomposição. O que é decompor? É dividir um problema em partes menores. Porque isso facilita a resolução e desenvolvimento e gerenciamento. Então, quando você vai decompor um problema, não é simplesmente dividir ele aleatoriamente. Você tem que ver como dividir. Deixar de maneira que você consiga identificar em cada parte algo comum. E aí você vai conseguir gerenciar melhor esse problema tão grande. Um exemplo que nós trazemos aí é a cena de um crime. Não dá para você resolver um crime utilizando tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que dividir em problemas menores a semelhança entre os culpados, a cena do crime, as evidências, as testemunhas, o local. E aí tem toda uma estrutura para se resolver um problema, resolver um crime, que começa, em primeiro lugar, decompondo esse crime. Buscando ali como dividir. Dá para eu trabalhar com um problema complexo usando tudo isso ao mesmo tempo? Não. Beleza? Depois a gente vem para o reconhecimento de padrões. Reconhecer padrões, como eu disse, é uma habilidade do ser humano desenvolvida ao longo do tempo. E a gente tem que aplicar muito isso, porque todo problema você resolve quando você descobre o padrão. Até no aleatório existe padrão, e tem uns loucos que tentam estudar isso daí. Então, como você consegue? A gente consegue disso buscando aquilo que está se repetindo em todos os problemas menores. O que é comum aqui? Que característica está se sobrepondo às outras? Nossa, isso aqui é comum, aquilo não é. Aí trouxe 2 exemplos, né? Primeiro, o AVC, um acidente vascular cerebral. Infelizmente, uma pessoa, quando está tendo esse tipo de acidente, ela tem padrões. Primeiro, a dificuldade para falar, desvio na boca, uma dor de cabeça que surgiu do nada, dificuldade para enxergar, né? Fica embaçado, uma parte do corpo começa a formigar muito. Não necessariamente uma pessoa que está assim está tendo um AVC, mas toda pessoa que está tendo um AVC tem esses sintomas, é um padrão. Depois, a classificação de pássaros, né? Então, a gente vê que existem pássaros de diversas formas. Então, como eu posso classificar esses pássaros? O ornitólogo, né? Como ele faria isso?
Possivelmente o padrão seria o bico. Os três de cima aí, ó, tem bico quase similares e os dois de baixo são diferentes. Então seriam dois grupos diferentes de reconhecimento de padrões. Beleza? Depois, talvez o mais difícil na resolução de um problema, que é a abstração. Abstrair significa o quê? Determinar como os padrões surgiram. Aí, bichão, o negócio pega. Porque aí você vai ter que testar, você vai ter que ver, você vai ter que analisar, vai ter que pensar o que não é verdadeiro, o que não dá para ser aplicado, vai ter que ir atrás de outros padrões. É o mais difícil. E é o que você tem que chegar lá antes de começar a criar um algoritmo. Um exemplo disso é a abstração do mapa do metrô, que ele é do mundo real e vai aqui, ó. No mundo real, a gente fala sobre, né? Porque o metrô está embaixo, né? Sobre. Então, sobre o metrô, tem a cidade inteira pegando fogo. Mas aí a galera, para fazer o mapa, abstraiu, só pegou a informação do metrô. Então, um cara que está na linha amarela e vai para a linha azul, com certeza vai ter que fazer uma baldeação aí. Então, ele tem que abstrair as informações. Ele se concentra nas estações que ele vai passar. Ele não pode considerar, por exemplo, eu estou passando debaixo do MASP. Isso não é necessário dentro da abstração do metrô. Então, ele viu como é difícil? A professorada deve pirar, né? Porque o que professor gosta de complicar, né? E aí tem que abstrair para resolver. É um mal nosso. Aí tudo é importante. Não, para resolver problemas tem que focar no que é importante. Determinar esse padrão, e aí a gente chega para o principal, ou o chá dessa situação toda, que é a criação de um algoritmo. Vou definir algoritmo em uma única expressão. O que é algoritmo? É uma receita. Quando você lê uma receita, você tem que escrever uma receita, você não é cauteloso, por exemplo, no uso dos verbos? Você não pode, por exemplo, num passo da receita, se falar várias ações ao mesmo tempo. Pega o ovo, quebra o ovo, joga a casca fora e aí frita o ovo. Não, tem que ser... Você faz o passo a passo de uma maneira que em cada passo tem apenas um verbo de ação. Se bem que pensando que todo verbo quer dizer uma ação, né? Então ali, por exemplo, pegue os ovos. Esse é um passo. Outro passo, quebre os ovos na frigideira. Então tá vendo que a forma de escrever o algoritmo, ela é extremamente importante. Um programador, ou programar, como a gente vai ver daqui a pouco no Scratch, tem que tomar esse cuidado, tem que ser bem estruturado a forma de redigir. Então, o algoritmo, pessoal, é uma receita. Então, o algoritmo ele não pode ter palavras de duplo sentido, porque senão a pessoa que lê, às vezes, acaba confundindo. Tem que ter uma escrita coerente, de maneira que qualquer pessoa especializada ou leiga, na hora que lê, entenda o que quer dizer, a receita, né? E deixa eu ver o que faltou dizer aqui, e você não pode fazer com que seja difícil para entender a sequência. Bem estruturado, que tem que ser feito primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Aqui eu trouxe 3 exemplos. Aqui em cima, no primeiro, né, eu tenho uma linguagem de programação, como ela acontece, que é aqui do lado esquerdo, né, o Begin, o Whale. Não se preocupa com isso aqui, né? Todas as linguagens de programações, elas são em inglês, porque inglês é uma língua universal. Tem o pseudocódigo. Tem o pseudocódigo aí, né? Que é a primeira condição para aprender um código, é escrever ele em português. Tem em forma de fluxograma. E embaixo, pessoal, vamos treinar aqui um pouco como criar um algoritmo. Primeiro, escovar os dentes. Para escovar os dentes, então, eu tenho meu início. Eu pego a escova de dente e vou lá, escovo. Aí eu chego em um ponto, né? Nesse paralelograma aí, que a gente chama de ponto de decisão. Se não está escovado, eu volto e continuo a escovar. Se não está limpo. Se está limpo, eu termino a escovação. O outro é fritar um ovo, né? Então, é um algoritmo. Então, você tem que acender a chama do fogão, passar manteiga na frigideira, quebrar o ovo na frigideira, fritar 2 minutos de um lado, fritar 2 minutos de outro, colocar num prato e comer. É um algoritmo. Então, veja, pessoal, que você executa algoritmos todos os dias. É que acaba sendo um automatismo, você nem presta atenção, mas na hora de tomar um banho, você está executando um algoritmo. Ninguém começa a lavar o corpo pelo pé. Então, vamos tentar um dia começar a tomar banho pelo pé. A maioria começa no cabelo, bem. Tem aqueles caras bem bitolados para não gastar energia que desliga o chuveiro na hora de saboar. Enfim, é o seu algoritmo.
Mas então você está vendo que não é uma coisa tão fora da sua realidade. E aqui eu mostro para vocês o quanto que isso é indispensável. Tanto tem que ter interpretação textual, tanto para escrever, como para executar o algoritmo. Beleza? E aí eu trouxe um exemplo interdisciplinar, né? Eu faço muito isso, pode ver pelo meu corpo, né? Se manter saudável. Isso é um problema extremamente complexo. Vamos exercitar nosso cognitivo. Como é que eu me mantenho saudável? A galera aí de educação física, os outros professores, todos, vamos lá. Primeiro vamos decompor esse problema. É um problema complexo, eu vou decompor porque, primeiro, eu tenho que ver quais são os alimentos que eu tenho acesso, quais profissionais de saúde que eu vou visitar, que eu vou consultar, que tipo de atividade eu vou fazer. A minha rotina é uma rotina sedentária, como é que eu quebro isso? Então, você decompõe esses problemas. Depois, você vai reconhecer padrões desses pequenos problemas. Não adianta nada você ir no nutricionista e ele falar que você tem que comer salmão se o seu salário não dá para comprar um salmão. Então, você tem que ver, dentro do reconhecimento de padrões, o que dá para você comer com seu dinheiro. No meu caso, eu vou ter que comer essa porcaria, mas tudo bem. Mas são situações, você reconhece os padrões que temos que ter ali. Beleza, depois você vai abstrair, ou seja, você vai tentar encontrar em cada um desses problemas o que causa essa dependência. Por exemplo, o que eu tenho que trabalhar? Será que eu tenho que levar em conta o IMC ou eu tenho que pensar em outra coisa? A minha estrutura óssea, a minha estrutura muscular é condizente com a minha altura, com o meu peso? Será que o IMC se aplica a mim? Será que o meu biotipo não é diferente? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer musculação? Eu tenho que fazer caminhada? Será que é só um problema de saúde? Não é um problema também mental meu, não? Será que eu tenho que procurar uma terapia? Então, você abstrai. E aí você cria o algoritmo. Lógico, né? Qual que é o algoritmo de se manter saudável? Ter uma rotina saudável. Rotina de exercícios, rotina de alimentação, rotina de sono. E aí você cria esse algoritmo. Você coloca dentro dessa sua rotina o que você tem condições de fazer, quais profissionais visitar, o que você pode comer, enfim. Criou-se, então, a solução para o problema de se manter saudável. Gostaram do assunto pensamento computacional? Eu fui um pouco rápido, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não tem muita teoria esse assunto, não. É um assunto novo e ele é mais prática. Talvez seja por isso que eu gosto tanto e tomara que vocês gostem, porque é praticar. E não fique com medo achando que isso nunca vai ser possível, eu não vou criar. Esse que você vai mostrar agora, o Scratch, não dá para aplicar. Pensa com carinho. Às vezes a gente consegue. Aí, gente, vamos à introdução ao Scratch. O que é essa coisa? Então, ele começou em 2007 no MIT, no laboratório midiático deles, e desde 2013 o Scratch ele só está disponível online. Antes dava para baixar. Hoje em dia não se recomenda baixar e nem se baixa mais, porque ele tem atualizações a todo momento, surgem novos personagens, novos palcos, e principalmente o Scratch, além de tudo, é uma rede social. Qual que é a vantagem dele? Você não precisa de conhecimento prévio de nada. Uma criança, a partir dos 8 anos, já começa a fazer programas lá. E tem criança com 8 anos que já faz muita coisa interessante lá dentro. E é o primeiro passo para aprender linguagem de programação. A gente chama aqui de linguagem de programação por blocos lógicos. Então, pessoal, ele é interessante por isso. Quem está a fim de aprender a criar coisas, a programar, o primeiro passo seria o Scratch, o mais recomendado. E como eu disse, as nações mais desenvolvidas já usam o Scratch para iniciar as crianças na programação desde a educação infantil. Belezeira? Então aqui é a minha proposta para vocês. Por que o Scratch? Primeiro porque o acesso online é fácil. Mas o meu aluno, ele mora nas colinas e não pega a internet. Eu sei como é morar nas colinas, viu? Final de semana eu vou para minha sogra, não tem internet lá. Pelo tem pássaros, tem a beleza da natureza. Quando tem acesso à internet, dá para usar, é legal. É uma plataforma livre, né? Você não paga para usá-la nem nada. Não tem que saber muita coisa, né? Para começar a programar. Talvez saber ler e escrever já ajude muito. É uma rede social que dá para compartilhar projetos e aprender, mas é uma rede social maravilhosa porque ela não tem um big data. Essas redes sociais aí que você usa todo dia, fica te colocando numa bolha, te deixando cada vez mais fechado para o mundo. Talvez seja isso que essas redes querem. Essa rede social ela não tem isso.
Ela é, se você quiser procurar, ele aparece. É um ambiente que vai contribuir para o aprendizado e é uma introdução. Certo, gente? Pessoal, o que eu vou fazer agora, né, por questão de tempo, às vezes eu vou fazer correndo, pode ficar faltando algo. Então, se você quiser consultar esse nosso canal no YouTube, né, Comunidade de Aprendizagem Docente, lá nós temos o tutorial de Scratch básico. São 4 vídeos curtos que a gente mostra como começar a navegar. Se você quiser passar isso para os seus alunos depois, é só entrar no nosso canal. Eu vou subir aí no chat o endereço, né, o link, para você quiser. Se inscreva no canal, tem que se inscrever no canal, senão eu não deixo usar. E vamos lá, então. Vamos pôr a mão na massa, que é o mais legal. Vamos vir aqui no Scratch. Todo mundo está conseguindo enxergar a página do Scratch? Beleza? Então, aqui está o endereço, né? scratch.mind.edu. Essa é a primeira página do Scratch. Como eu disse, ele é uma rede social. Se você clicar nessas aqui, você já entra nos lugares. Eu não recomendo clicar sem logar. Primeiro, vamos logar. Então, para logar, você vem em inscrever-se. Caso você queira saber, é bem simples. É só criar um nome, colocar uma senha e ele já te loga lá dentro. Se tiver dificuldade aqui, é só consultar o tutorial do nosso canal. Eu já vou entrar aqui, né? Está salvo aqui meu endereço. Esse endereço é antigo. Deixa eu colocar outro aqui. Muita calma nessa hora. Vamos colocar a minha pequena senha. Vamos lá. Logamos. Então, essa é a primeira página. Aqui, se você vir aqui, você faz seu perfil, você vê suas criações. Está em português, se você quiser mudar, depois eu mostro como muda. Aqui a gente tem esse feed de notícias, aparece. Isso aqui é um curso que eu fiz, né, da USP, para começar a programar, que usou o Code IoT, Internet of Things. Muito legal, se alguém tiver tempo. Ele é aberto, se você depois quiser diploma, paga. E aqui tem alguns projetos já, do mundo inteiro. Como eu disse, é o mundo inteiro aqui. Então, vamos ver aqui no header da nossa página, do nosso website, primeiro o sobre. Vamos ver o que fala sobre o Scratch. Então, aqui, se você ver esse vídeo, vai mostrar o que é o Scratch, as animações, uma balada. Então, aí tem informações para os pais, responsáveis, educadores. Esse TED aqui eu recomendo assistir. Do Mitchell Reniski, que é um dos colaboradores e criador desse ambiente. O cara é fera. 17 minutinhos ele vai te explicar e te convencer do porquê você tem que começar a programar desde pequeno. Aqui, quem usa o Scratch no mundo inteiro. Aqui a galerinha, os países onde ele atua. E aqui temos aqui as criações, as pesquisas, o apoio financeiro. Não existe almoço grátis, né? Alguém tem que bancar isso. Então é a galera que banca. E aqui no footer, no nosso rodapé, a gente tem aqui as diretrizes de comunidade sobre o Scratch, os apoios e os termos legais. Beleza? Aí, gente, vamos vir aqui, ó. Quando você clica na palavra Scratch, você sempre volta para a sua página inicial, aquela que a gente entrou naquele começo. Tá legal, pessoal? Estão gostando? Vai dando palpite aí no chat. Ideias são os tutoriais, quando, eu quero criar uma animação, eu quero criar um jogo. Então, aqui ele já disponibiliza vários tutoriais, vários guias, que mostram como fazer. Eu não faço nada disso, porque eu sou um cara que gosta de aprender na raça, então eu erro, fico nervoso, volto, faço, quero dar um murro no computador, depois eu acalmo, tento fazer de novo. Aí, vi que não consegui, vou e assisto o tutorial. Aqui, pessoal, voltando no Scratch, na página inicial, vamos nos explorar. Explorar quer dizer o quê? Conhecer o que a galera já fez. Como a minha proposta é fazer uma pequena animação, vamos ver algumas animações aqui. Animation, vamos ver alguma interessante aqui. A maioria coloca em inglês, até os brasileiros que fazem animações colocam em inglês. Talvez aqui um ambiente legal para já treinar seu inglês, o inglês do aluno. Porque como é o mundo inteiro vendo, eles também gostam de colocar. Vamos pegar spiders aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver, demora um pouco a nossa internet, né? Hello, fiz uma animação de aranhas, né? Tá salvando aqui. Aqui, pessoal, estão as instruções do que ele é, do que ele quer. Aqui as notas de crédito. Depois a gente vai falar sobre os dois ambientes aqui. Vamos, internet, ajuda nós. Olha a hora. Beleza. Então, quando você clica na bandeirinha, começa. Vamos ver o que ele criou aqui. Tem a criação. Tá vendo, gente? Você vai criar tudo isso daqui. Olha que bacana.
Dá para fazer muita coisa interessante. Beleza, eu não vou ver até o fim, porque a gente não tem tempo. Quando você clica aqui em ver o interior, você vê a programação que o cara usou. Aqui os personagens, a gente vai ver daqui a pouco, tem. Então, cada um, por exemplo, esse aqui, o que ele faz? Clico nesse personagem, esse outro, aí mostra a programação dele, o que ele vai fazer. É isso que a gente vai aprender a construir, ó, esses programinhas, certo? Aí também tem o remix. O que é o remix? Você pode pegar o que esse cara fez, mudar alguma coisa e publica. Ele passa a ser seu. Então, quando você coloca aqui, nada é pessoal. É de todo mundo. Todo mundo pode usar, pode aprender. Tem pessoas que ensinam aqui dentro, se você tiver dúvida. O remix possibilita isso. O que ele faz? Ele deixa o original, evidentemente, e passa a ser uma ramificação tua. Lógico, né? Você tem que dar crédito para onde você tirou. Ah, tem um aqui que é muito legal. É o backpack, que é a mochila. Então, você, por exemplo, nossa, eu adorei esse personagem. Eu não vou ficar fazendo. Você vem aqui, puxa ele, ó, coloca na sua mochila. Aí, na hora que você coloca no seu programa, ele vai tanto o personagem quanto a programação. Certo? Vamos voltar lá para o Scratch e agora a gente vai para o mão na massa. Vamos criar. Vamos criar, entrar em criar. Vamos fazer a nossa primeira animação. Uma animação simples, né? O tempo dá? Dá, né, gente? Dá, então vamos lá. Então, beleza. Isso aqui a gente chama de ecrã. Não me pergunta por quê, mas esse é o nome. Ecrã. Ecrã, ele tem os códigos, o que cada código faz, aonde você põe a programação e o que está acontecendo aqui. Esse grupinho, pessoal, ele muda a linguagem. Gente, eu prefiro colocar em inglês, para já ir treinando, né? Já aprendendo, porque programação é em inglês. Mas, se você quiser colocar em português, ou vamos pôr em árabe para ver como é que fica. Eu sou o cara, eu vou fazer em árabe. Tá aí, ó. Tá em árabe. Mas vamos fazer em inglês, que é melhor. Vamos dar uma acelerada, parar de enrolar. Então, vamos em inglês aqui. Beleza. Então, aqui você tem os códigos, costumes. Quando você quer trocar a fantasia. Por exemplo, eu quero escrever aqui o nome. Esse gatinho ele chama de Ed. O nome dele é Ed. Ed, beleza? Se você quer colocar o nome dele aqui, você coloca. Você faz isso aqui nessa parte. Ou se você quer colocar som. Se eu venho aqui em procurar, né? Close sound. Vamos colocar, como ele é um animal, vamos pôr, eu quero pôr um miado. Ó. Sai aí, esse é o miado. Horroroso, né? Vamos voltar aqui. Mas eu não vou usar esse aqui, não. Eu vou criar o nosso próprio aqui agora. Tiro o add. Então, pessoal, esses comandos você coloca aqui. Aqui, pessoal, lembrando que existe um eixo, um plano cartesiano invisível, né? O eixo X e o eixo Y. E vamos pegar um personagem. Aqui, ó, no Sprite, você escolhe o seu personagem. Então, eu vou pegar um animal. Deixa eu ver aqui, vou pegar um cachorrinho. Quando você coloca aqui assim, ó, você mostra se ele faz movimento ou não. Vou pegar esse dog aqui, ó. Beleza. Tô achando o dog um pouco grande, que é o tamanho dele tá 100, eu vou colocar 80. Beleza. Agora, eu escolho um palco, um backdrop. Então, você pode vir aqui e vamos ver. Eu vou colocar ele numa rua, né? Então, outdoors, lugar aberto. Vamos ver se tem alguma... Aqui, urbano. Vamos colocar ele nessa rua. Então, eu coloco aqui. O cachorrinho ainda está grande em relação à rua, o palco, né? Vamos pôr 75. Ele ficou um tamanho legal. Se você quiser mudar a cor do cachorro, beleza, só em Customs. Eu vou deixar ele desse jeito, tá? Pessoal, como funciona o Scratch? O Go. A partir do momento que você clica na bandeira, vai acontecer alguma coisa. O jogo começa, a animação realiza. Então, a primeira coisa é você vir em eventos, né? Em events. E aqui, ó. Little green flag, né? Quando a bandeirinha verde é clicada, vai acontecer alguma coisa. Então, o que eu quero? A primeira coisa, eu quero que esse cachorro late, né? Então, eu vou ver aqui, ó. Say hello for 2 seconds, né? Então, o que eu quero? Eu quero que ele vai latir. Eu não quero pegar aquele som, não. Então, o cachorro fala uau, uau. Beleza? Vou colocar umas exclamações. Por 2 segundos. Então, na hora que ele clica na bandeira, ó, uau, uau. A gente já fez a nossa primeira programação. 2 segundos, para mim, está muito alto. Põe 1 segundo aqui. Uau, uau. Latiu. Então, entendeu a sequência lógica? Ó, clica na bandeira, o cachorro vai falar uau, uau. Certo, gente? Cara, isso aqui é muito legal para a criançada já aprender o inglês, né? E estruturar pensamento. O que eu quero agora? Quero que o cachorro vá até o final da rua. Ele vai andar até aqui. A gente viu o cachorro movimento.
Então, eu vou em motion, que é motion, movimento, vai mover 10 passos. Então, vamos ver na hora que eu clico. Ele fala uau, e andou. Clico de novo, e foi. Clico de novo, e foi. Cara, mas ficar toda hora clicando na bandeira não é programação. Eu quero que ele repita isso sempre. Então, eu vou tirar aqui, ó, e vou pegar aqui em controls, em control. Então, tem o forever, que ele sempre vai fazer, e tem o repeat. Eu vou pegar o forever para a gente ver como é que fica. Então, ele vai falar uau, uau, por um segundo, e sempre vai andar 10 passos. Então, vamos lá. Alô, e foi. Vou clicar de novo, fico lá no canto. Gente, programar é isso, é errar e acertar. Não tá legal, não é isso que eu quero. Eu quero que ele saia sempre daqui na hora que ele clicar na bandeira. Então, eu vou pegar ele, ó. Vem aqui, cachorro. Vou colocar ele aqui de novo. Não é para você andar. Deixa ele aqui quietinho. Então, eu quero que ele comece aqui. Então, eu venho aqui, ó, em looks, em movimentos, né, em motion. Então, go to. Então, significa assim, ele sempre vai sair desse ponto. Lembra que eu disse que é um plano cartesiano? Pessoal, se eu tiver um pouco rápido, não se preocupa, tem lá os tutoriais que vão te ajudar. E ele vai. Então, olha só a sequência lógica agora. Eu vou clicar na bandeira, ele vai sair desse ponto, que é o ponto que ele está, vai falar uau, uau e sempre andar 10 passos. Vamos ver? Falou uau, uau e foi. Veja que ele não está andando, ele está deslizando. A gente vai fazer ele andar agora. E também o sempre caminhar não está legal, porque ele sai do ecrã, né? Ele sai da programação. Então, vamos pegar aqui ele, ó. Eu vou dispensar o forever. Eu não quero forever. Forever young. Não sei porquê, mas nem agora. Vamos pegar os repeat. Ele vai mover 10 vezes. Então, vamos ver? Falou uau, uau e andou. Só que não foi até o fim da rua. Vamos aumentar aqui para 30. Vamos ver o que acontece. Uau, uau e foi. Beleza. Vou pôr 35, que ele quase vai chegar no final da rua. Vamos ver? Uau, uau e foi. Voa lá, a gente fez. É isso que eu quero, né? Mas eu quero que ele ande, ele não está andando, ele está deslizando. Então, aqui a gente tem um recurso. Pessoal, isso aqui é do it yourself, viu? Faça você mesmo. É entrar aqui, colocar a mão na massa e ir brincando até criar. Se vocês explorarem os jogos de alguns aqui, você fala, nossa, como esse cara criou isso? Com certeza ele bateu dias ou até anos. Então, o negócio é sentar, pôr a mão na massa e criar. E é divertido isso aqui, viu? Então, next costume, que é a próxima fantasia. Então, a gente vai fazer isso, ó. O cachorrinho, deixa eu pôr aqui, e vamos entender a lógica. Sempre é bom entender a lógica. Vou clicar na bandeira, ele vai sair desse ponto, por um segundo vai falar uau, uau, e vai repetir 35 vezes esse bloco de comando. Dar 10 passos, trocar de fantasia. Dar 10 passos, trocar de fantasia. Vamos ver. Uau, uau. O bichão andou. Olha lá, vamos ver de novo. Uau, uau. Olha só o nosso primeiro algoritmo, gente. Olha, andou. Bacaninha. Vocês são programadores agora. Parabéns. E foi excelente. Mas eu acho que está muito rápido. Eu vou colocar um evento aqui, ó. Não, controle. Wait 1 segundo. Então ele vai esperar 1 segundo, porque desse jeito aqui parece que ele está com pressa para chegar no postinho. Então é o seguinte, ele vai mover 10 passos, esperar 1 segundo, trocar de fantasia. Vamos ver? Beleza, foi. Aqui. Deixa eu só colocar aqui, ó, 0.5, vamos encerrar, porque tem um tempo. Já coloquei aqui, ó. Não, está muito lento. Já estamos acabando, gente, só um minutinho. Beleza, vamos por 0.2 segundos. Aí, agora ele foi. Beleza, o nosso primeiro algoritmo. Ele caminhou até o fim da rua. Pessoal, pense você, professor de educação física, usar isso aqui para fazer uma animação sobre alimentação saudável, alguma prática esportiva. A gente tem muitos personagens para isso, ó. Tá vendo? Ó? Quando você pega Peoples, tem várias pessoas que podem fazer isso. Pensa você, professor de linguagens, fazer uma narrativa aqui, uma narrativa digital de algum conto de fadas, né? Nossa, que parece o Shrek esse daqui, você pode colocar. Pensa você, professor de arte, o que você pode fazer de animação aqui, usando vários personagens. Imagina recriar quadros aqui através do Scratch. Faltou algum outro professor da área? E você de inglês eu nem vou falar, né? Isso aqui não tem nem o que falar. Vocês gostaram do meu inglês, né? O inglês de texano que nasceu na Austrália misturado com o britânico. Beleza, gente? Pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha proposta, né? Aí está o site do Scratch, mas o Scratch jogou no Google, ele já aparece, que o Google é um dos patrocinadores. Aqui está as referências do nosso trabalho que a gente usou hoje.
Beleza? Eu coloco aqui à disposição, pessoal, o meu WhatsApp e o e-mail institucional para dúvidas, o que a gente puder orientar. E, por favor, entre no canal e se inscreva para receber informações. A gente vai subir também aí no chat de vocês um link de um forms para vocês responderem, para a gente poder ter a ideia do que vocês acharam. Beleza? Obrigadão, gente. Valeu. Bem, olá, voltamos aqui então para a gente encerrar essa TPC. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado. Nós começamos lá um pouquinho falando sobre avaliação, né? E depois recuperação, e o João Paulo veio aí brilhantemente encerrar com a tecnologia, né? Com essa ideia, né? E então vamos agora passar para a Maria Silvia também fazer as considerações, o tchauzinho, tá bom? E até a próxima semana. Muito obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau. Então, pessoal, é muito interessante isso tudo que nós aprendemos aí com o PCNP João Paulo. Às vezes os professores de inglês ficam se questionando, né? Como que a gente pode fazer para eles aprenderem verbos, aprenderem mais vocabulário e interiorizarem esse aprendizado? Nada melhor do que a prática, e uma prática, assim, legal, nesse formato aí que ele ensinou, a gente acha que não tem um jeito mais gostoso e produtivo. Então, por hoje a gente está encerrando, agradecemos muito a participação de vocês, a colaboração aí de todos no chat, e até a próxima. Obrigada. Olá, pessoal. Então, eu queria, mais uma vez, aqui agradecer a atenção de todos. Acho que o João Paulo contribuiu muito aí com a nossa formação, né? Ainda mais nesse período que estamos vivendo aí, a questão da tecnologia tem intermediado as nossas ações aí, tanto com vocês, de vocês com os alunos, enfim. E, né, pensar naquela questão da avaliação, com essa ferramenta aí, acho que tem tudo a ver. Quantas aí habilidades o meu aluno precisa ter dentro desse processo para que ele consiga realizar os projetos aí, né? Então, acho que ajudou muito. Espero ter contribuído, esperamos ter contribuído aí com vocês. Essa é sempre a nossa atenção. Muito obrigado pela atenção e até a semana que vem. Muito obrigado. Bem, aqui de volta agradeço a participação de todos, dos colegas aqui, companheiros de trabalho. E para o nosso professor de arte, a gente consegue utilizar essa plataforma e conversar com o nosso aluno no momento a gente criar movimentos relacionados à dança, que tem lá no caderno do professor sobre lava-anotação. Também é um dos tópicos que a gente vai conversar na próxima semana. Agradeço a participação de todos no chat. Mandem para a gente as suas considerações lá no Google Forms referente a essa parte da tecnologia que o João conversou conosco. E ficamos por aqui. Desejo uma ótima semana a todos e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.